Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um Papo Entre Amigos. Professora Heloísa, professora Gláucia, professor Maurício Testoni e eu estamos aqui para mais um programa Papo Entre Amigos e hoje nós vamos debater a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como todos sabem, o ex-presidente foi condenado pelo então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, que comandava aí a Operação Lava Jato, e na época na 13ª Vara Federal de Curitiba, em julho de 2017. A condenação foi confirmada pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e a pena foi fixada no seguinte sentido: para a pena de corrupção, 8 anos e 4 meses, para a pena de lavagem de dinheiro, 3 anos e 9 meses, e o TRF ainda aplicou uma multa ao ex-presidente de 16 milhões. Vários recursos, esse recurso chegou ao STJ e recentemente nós tivemos aí a decisão, a manifestação do colegiado do STJ, que acabou por reduzir a pena e também reduzir a multa. E a turma, os ministros do STJ, então fixaram a pena para o ex-presidente Lula no seguinte sentido: para a pena de corrupção, 5 anos, 6 meses e 20 dias, para a pena de lavagem de dinheiro, 3 anos e 4 meses, e reduziram a indenização de 16 milhões para 2 milhões e 400 mil reais. Professora Heloísa, em termos de dosimetria da pena, qual é a opinião da professora? Olá gente, tudo bem? Esse julgado é um julgado bastante complexo, ele tem 121 páginas. Então, assim, falando em termos bem genéricos, porque se a gente fosse falar de tudo, a gente esgotaria aqui pelo menos uns 3 dias falando sobre o tema. Na minha opinião, o STJ agiu corretamente. E por quê? Porque muitas vezes os tribunais, isso não é uma coisa própria do TRF, é uma prática da nossa jurisprudência, inclusive do TJ de São Paulo, de outros TRFs, de prática de bis in idem. Então eles pegam uma circunstância fática e eles vão considerando várias vezes nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Sobre a culpabilidade, antecedentes, conduta do agente, motivos do crime e assim vai, né? Aquelas circunstâncias todas do artigo 59. E foi isso que aconteceu aqui no julgamento do Lula. Então, é isso, inclusive, que a defesa alega em relação a isso, que teria bis in idem na dosimetria da pena. E aí o próprio STF, não o STJ, que é quem elaborou o julgamento, fez o julgamento, mas o próprio STF já sumulou nesse sentido. Então eu gostaria de trazer aqui a súmula 718 do STF, que fala que a opinião sobre a gravidade em abstrato do crime pelo julgador não é idôneo por si só para fixar a pena num regime mais gravoso do que aquele fixado pelas regras gerais do Código Penal. Então vejam como o assunto ele dá pano para manga já faz bastante tempo, né? Aqui no caso do Lula, nós temos, na verdade, a decisão de primeiro grau do juiz Sérgio Moro fixou a pena base em relação ao crime de corrupção passiva em 5 anos. Aí depois o tribunal elevou essa pena base para 7 anos e 6 meses de reclusão. E qual foi o fundamento? O fundamento para essa elevação foi principalmente em relação aos motivos e às consequências do crime. Aqui no voto do ministro Félix Fischer, que é o relator desse julgamento, ele fala que efetivamente o crime ele trouxe aí tanto a motivação, foi uma motivação de angariar fundos para a própria campanha e questão de governança, quanto as consequências do crime foram desastrosas, porque a gente teve aí uma corrupção generalizada por parte das nossas instituições democráticas.
mas que ainda assim, esse aumento em 7 anos de reclusão, ele não se ajusta, não se molda, porque esses 5 anos de pena do juiz Sérgio Moro já estava levando em consideração tudo isso. Então aí ele retrocedeu e voltou fixando a pena base da corrupção passiva para 5 anos. E aí, como final da condenação, né, a gente teve aí uma pena definitiva, como o professor Celino bem colocou, de 5 anos e 6 meses e 20 dias de reclusão. Em relação ao delito de lavagem de dinheiro, eles falam que, da mesma forma, né, que a fixação da pena base pelo TRF foi muito elevada. Por quê? Eles falam assim, que nem as circunstâncias e nem as consequências do delito estão fora dos casos efetivamente de lavagem de dinheiro. Porque vejam, o que acontece no crime de lavagem de dinheiro? A gente precisa dos crimes antecedentes. O crime de corrupção, por exemplo, é um dos crimes antecedentes. E aí, esse dinheiro, que a gente chama de dinheiro sujo, ele precisa entrar licitamente no sistema econômico. Por isso que a gente tem o crime de lavagem de dinheiro. Nesse caso aqui, tudo que eles alegam, né, que foi lesivo para a sociedade e etc, já está embutido dentro do crime de lavagem de dinheiro. Então foi por isso também que eles realizaram essa redução. Muito embora a redução da lavagem de dinheiro foi pouca, né? Porque era de 3 anos e 9 meses pelo TRF e para o STJ passou a 3 anos e 4 meses de reclusão. Era justamente isso que eu ia comentar, professora. A dosimetria ou a desproporcionalidade na dosimetria me parece que é na condenação, na aplicação da pena em relação à corrupção. Principalmente em relação à corrupção, pelo artigo 59 do Código Penal, que é o instrumento que a gente utiliza na primeira fase de cálculo de pena. Lembrando aí, né, que a pena ela é calculada em 3 fases. Perfeito. Professora Gláucia, diversas questões aí relativas aos princípios processuais, aqueles princípios que quando nós conversamos com os nossos alunos, nós costumamos dizer, olha, não é um princípio de determinado processo, ou seja, não é um princípio de processo civil, não é um princípio de processo penal, é um princípio geral que abrange todos os processos. Quais as considerações da professora a respeito desses princípios? Sem dúvida alguma. Feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. E essa questão da dosimetria da pena, olha quantos aspectos foram levados em conta, mas antes dessa parte do julgado, tem toda uma questão principiológica que foi trazida e que nós trabalhamos muito, principalmente teoria geral do processo, e que não se restringe apenas ao processo civil, né? Ao processo penal, ao processo do trabalho, ainda que subsidiariamente. Claro, Código de Processo Civil, matéria civil, mas há uma comunicação entre os princípios, né? Que você aprende também no início da base do processo penal. Teoria geral do processo serve para todos os processos. E é interessante, no primeiro aspecto, tem questão de competência também, né? Porque no primeiro momento foi questionada a aplicabilidade do Código Eleitoral, quando na verdade não havia tipificação no Código Eleitoral para tentar modificar em razão da questão da matéria e você afastar, né, a aplicabilidade pelo Tribunal Regional para o Tribunal Regional Eleitoral. Na verdade, a Justiça Eleitoral em primeiro grau, né, do que a Justiça Federal. Tem essa questão da competência e a questão principiológica, como o professor Celino comentou e nós estamos falando aqui. Foi trabalhado no acordo, foi discutida a questão da suspeição dos procuradores da República, que de certa maneira, quando a gente trabalha isso para o magistrado, se aplica também aos promotores, aos procuradores, sim. A todos os envolvidos que de uma maneira ou de outra devem ser imparciais, né, nas suas condutas, nas suas decisões. Na verdade, cada um dentro do exercício da sua função, é sabido que impedimento ele tem aí um aspecto, a qualquer tempo o grau de jurisdição ele pode ser alegado, e suspensão até ser proferida a sentença. Eu tenho aqui que levar em conta, até comentei, a gente já comentou um pouquinho antes, existe toda uma questão midiática, né, envolvendo o ex-presidente Lula, né? A gente vê também muitos julgadores se manifestando, quando na verdade, por ser órgãos do Poder Judiciário, tem que ter um certo cuidado, né, nessa manifestação, mesmo que você vá julgar diretamente ou não, e da mesma forma se procura uma discrição e um cuidado também por parte de procuradores e de promotores que são envolvidos nesse processo.
E a gente vê Ou que seja, na opinião da professora Gláucia, o clamor público não deve interferir no julgamento. Jamais. Independentemente do tipo de crime. Independentemente de ser uma celebridade, uma pessoa política, a repercussão há. E aí mais cuidado se precisa ter. Perfeito. Né, para não envolver. E além da questão da suspeição, que foi, e foi obviamente afastada, porque houve todo um cuidado, tem também um aspecto da própria produção de provas, o contraditório da ampla defesa, e essa questão de não ter sido possibilitado, não ser levado em conta todas as provas que foram juntadas, apenas o depoimento pessoal do réu. Sim. Ou também a questão da juntada de prova nova em razão de fato novo. Esses aspectos todos foram afastados no julgamento, entendendo que foi dada toda a oportunidade ao longo do julgamento para que as provas fossem produzidas oportunamente. Ou seja, o princípio do contraditório da ampla defesa foi respeitado. Exatamente. E dentro dos aspectos, é muito interessante porque foi abordado cada um e muito dentro dessa questão da teoria geral, que às vezes a gente não valoriza tanto e que é questão de nulidade no processo. Agora, trazendo aqui um contraponto, professor Maurício, a professora Heloísa disse que concorda com a redução da pena. O professor comunga da mesma ideia? Boa noite, bom dia. Enfim, eu já começo discordando, tô brincando. Na verdade... Não, se quiser discordar, estamos aqui para isso também, estamos né? aqui para isso. Eu já provoquei, eu já fiz essa provocação justamente para acalorar o debate. Não, mas na verdade, bom, muito obrigado por essa oportunidade, estamos aqui de novo. Enfim, na verdade eu concordo do aspecto dentro do campo penal, do aspecto processual também, e aqui dentro do aspecto civil, falando da própria indenização, da própria reparação, então nós tivemos uma condenação de 16 milhões, que foi reduzida para 2 milhões e 400. E aí, independente de critérios partidários, e a nossa intenção aqui não é apoiar ou não, enfim, o réu, o partido, ou qualquer que seja a instituição, a nossa ideia aqui é analisar tecnicamente. E tecnicamente a redução ela foi coerente, tendo em vista que quando a gente fala de responsabilidade civil e reparação de dano, nós falamos que deve haver uma proporção, né, entre a conduta e a indenização propriamente dita. E de certa forma, pelos argumentos aqui, óbvio que como a professora Elô mencionou, nós temos 121 páginas de decisão, pelos argumentos para a seguinte questão: olha, eventualmente a verba ela teria sido destinada ao partido. E a figura do réu nesse processo não resume o partido, ele é uma pessoa que compõe o partido, então ele não poderia suportar uma indenização ou a reparação de uma quantia por algo que não é individualizada. E nesse aspecto, dentro do campo penal, nós também temos que observar a individualização da pena para os penalistas e na área civil também. Então aí, ó, quem fala que penal e civil não se comunica... Bastante. E a questão do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Exatamente. Exato. Não basta só o nexo de causalidade. Né? Você tem o nexo de causalidade, mas a indenização ela tem que ser proporcional. Proporcional. Inclusive, eu sempre traço um paralelo nas minhas aulas em relação ao direito penal, porque se você analisa a teoria do crime e a teoria da responsabilidade civil, eu tenho nas duas conduta, resultado, nexo, a diferença é que eu tenho a tipicidade no penal e eu tenho a culpa no direito civil. E das duas formas eu tenho que guardar uma certa proporcionalidade. É como fazer uma analogia com direito a alimentos, né? Pensão alimentícia. Então, não existe uma regra de 30%, mas veja, eu não posso exigir uma indenização a ponto de ultrapassar a barreira do razoável e gerar enriquecimento ilícito da outra parte, sendo que nesse caso aqui eu precisaria ter uma individualização da conduta. E ao critério equilibrado, nós temos que essa redução foi acertada, independente se o réu é quem poderia ser com qualquer um de nós, e eu costumo dizer que no direito muitas das situações às vezes se resolvem com empatia, né? Quando nós falamos do outro é muito fácil. Se a situação fosse conosco, nós íamos implorar para que a indenização fosse reduzida. Então aqui
dentro do critério dos pressupostos da responsabilidade civil, eu vejo que está dentro do que a doutrina trabalha, os entendimentos jurisprudenciais acerca, mesmo porque aqui ele já teve a sanção criminal, aqui estamos falando de uma reparação de um valor, então tem que ter uma proporcionalidade, um equilíbrio guardado sem sombra de dúvida. Até porque eu costumo dizer o seguinte, guardadas as devidas proporções, distanciando um pouquinho aqui, mas nesse campo da indenização, as reparações elas não podem ser as reparações Robin Hood, né? A reparação civil não é para tirar de quem tem para dar para quem não tem. Exatamente. Sim, então bem não É amenizar, compensar, pois e é, todos os aspectos, exatamente. né, Por isso essa questão da proporcionalidade. Esse foi o Papo Entre Amigos de hoje. Espero que você tenha gostado. Dê o seu like, dê o seu joinha lá no canal. Comenta, gente, comenta. E Faça suas perguntas pra gente poder responder. Vamos fomentar o debate também, porque esse programa é feito para vocês. Até a próxima. Tchau, Tem pessoal. opinião de outros temas também, né? Claro, Até mais, sem gente. dúvida. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.